Bom dia, bom dia! Bem-vindos ao Café de Valor hoje. Confesso que só sobrou um pouquinho, que eu já comecei a tomar um pouco. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre levar vocês à possibilidade de ter liberdade de escolha. Liberdade de escolha com se você vai caminhar nessa jornada rumo a mais tranquilidade ou uma expansão do faturamento. Tá? Então, eu desenhei aqui para vocês esquematicamente, geralmente, qual é o processo de expansão das pessoas que trabalham com laudos de avaliação, baseado na minha experiência, na minha trajetória e das outras pessoas que eu tenho, com as quais eu tenho percorrido esse caminho e os primeiros escritórios de onde eu moro e, enfim, todo esse processo. Aqui, eu quero mostrar para vocês que a maioria começa do mesmo ponto, né? A maioria começa entrando, aprendendo, é o primeiro passo, não tem outro passo, aprendendo como fazer laudo de avaliação e começando a fazer do modo certo, colocando em prática. Porque se você começa do modo errado aqui, isso aqui não vai existir, tá? Então, você conhecendo a área de laudos de avaliação, começando a fazer os laudos de avaliação e colocando isso em prática, né, com base nos checklists, nas tabelas e tudo correto, você vai podendo ter a possibilidade de produzir mais e mais. Só que o nosso corpo, eu levo isso em consideração quando eu venho falar com vocês, o nosso corpo humano tem uma limitação, assim como você não consegue fazer muitos projetos de uma vez, você também tem uma limitação. Eu diria que, pela minha experiência, uma pessoa, pelo pessoal que trabalha comigo, uma pessoa é capaz de fazer até 45 laudos simplificados no mês. Uma média de uma pessoa fazer tranquilo são, no caso de instituições bancárias, são mais ou menos 35 laudos por mês. Tá? Para ela fazer assim, trabalhando nos horários normais e tudo mais. Agora, já existiu picos onde foi necessário fazer mais. Quem trabalha aqui comigo que o diga, né? Então, é mais ou menos isso. Só que se tivesse muitos, vamos dizer, mais que isso, ela teria uma limitação de tempo, de condições mesmo de realizar isso. Então, eu não quero só mostrar por onde começar, assim como por onde vocês caminharem, como expandir, até chegar ao ponto de ter liberdade de escolha. Você está escolhendo conhecer a área de laudo de avaliação, por quê? Porque você quer ter mais tranquilidade ou porque você quer aumentar a sua rentabilidade mais e mais, né? Porque o que eu trago para vocês é vocês poderem ganhar até 10 mil reais por mês trabalhando com laudo de avaliação. Isso já faz uma grande diferença, já vira uma grande chave para quem tá aí, por exemplo, ganhando 3, 4, 5 mil, poxa, é o dobro do que você está ganhando com muito menos estresse no seu dia a dia, né? Mas pode ser que você já ganhe 10 mil reais, você já esteja aí no mercado há muito tempo, trabalhando com execução, com projeto, algo assim, mas você já está desgastado e o que vai ter peso para você pode ser que seja ter uma tranquilidade e uma estabilidade maior aí ao longo do tempo, né? Saber que o trabalho vem até você. Então, eu quero que vocês cheguem nesse ponto de ter liberdade de escolha. Viviane, mas eu chego nos 10 mil. Quando eu chego nos 10 mil, é o meu limite? Não, não é o seu limite. Na verdade, os 10 mil, quando eu coloco para vocês, não é o máximo, né? Mas eu preciso colocar para vocês algo que eu, pela minha experiência das pessoas que trabalham comigo, que é viável, que é possível, né? Então, olá Gabi, tudo bem? Que é possível. Então eu preciso deixar para vocês algo que vocês consigam alcançar fazendo o processo que eu vou orientar vocês. Agora, a partir disso, quando você chega nos 10 mil, vamos supor que você comece a trabalhar sozinho para um banco, fazer várias atividades dentro de um banco, ou que você comece a trabalhar em vários bancos, ou que você comece direto com o judicial, pega um judicial, que eu sempre digo, o judicial é um laudo maior, mais denso, mas ele tem um valor maior também, né? Então,
quando você pega um judicial e aí você pega um outro, vamos supor que se você tem 3 judiciais em andamento, você já tá com um faturamento muito legal, né? Se você tem 2, às vezes, você já tá com um faturamento muito legal. Tem laudo judicial que você vai cobrar de 5 a 10 mil reais um laudo judicial, né? Tudo depende do tamanho desse imóvel. E muitas vezes, o que eu digo, que os imóveis que estão envolvidos em questões judiciais, na grande parte das vezes, não em todas, mas em boa parte das vezes, diria que mais de 50% das vezes, eles são imóveis de grande porte, ou são terrenos gigantescos, ou são terrenos comerciais, ou são, por exemplo, um fórum, uma edificação de caráter mais público, ou são edificações privadas, mas que são grandes, que vai gerar uma desapropriação, que vai gerar um uso capião, entende? Geralmente são brigas maiores, né? Então, consequentemente, são laudos que você conhecendo o passo a passo, você sabendo qual o método que se aplica, porque às vezes é inferência estatística pelo comparativo de dados do mercado, e às vezes é evolutivo, involutivo e afins. Eu sempre falo aqui, principalmente inferência estatística por comparativo e evolutivo, que também envolve um pouco de inferência. Por quê? Porque 90% dos casos, em qualquer um dos setores, vocês vão resolver e vão ter sucesso com esses métodos, né? Então, vocês começam de um mesmo ponto, mas o trajeto que eu quero fazer com vocês é chegar no ponto de liberdade de escolha. Quero mais tranquilidade? Oi, Mari! Eu quero mais tranquilidade ou eu quero mais faturamento crescer? Cheguei nos 10 mil. Você vai ter essa liberdade de escolha. Quero faturar mais e mais, incluindo mais gente para trabalhar comigo, ou eu quero, atuando em outros setores, ou eu quero incluir outras atividades, faturar mais e mais além dos 10 mil, ou eu quero optar por, beleza, 12 mil, tá bom pra mim, pra ter a qualidade de vida que eu quero, realizar as coisas que eu quero, porque isso é muito particular de cada um. Mas eu quero ter essa mais tranquilidade, quero alguém fazendo pra mim, enquanto tenho mais tranquilidade, que no caso é o meu caso. Vou mostrar pra vocês melhor, que vai ficar mais fácil de entender. Quando vocês começam trabalhar com aulas de avaliação, vocês começam a produzir, a sua capacidade, conforme você vai desenvolvendo isso, você vai entendendo mais o processo, fazendo com mais agilidade. O meu intuito é que, com a minha metodologia, com o passo a passo que eu precisei aplicar para otimizar as minhas 3 empresas e as outras que eu assessorei e obtiveram resultado, eu quero que vocês já comecem fazendo já de uma forma mais otimizada, né? Para que o caminho de vocês rumo a um faturamento legal seja mais curto, né? Então, para vocês não terem o trabalho de desenvolver isso no caminho sozinhos, né? Então, você começa com uma metodologia otimizada de laudos de avaliação, o que acontece? Você vai produzir uma maior quantidade, né? Você pode falar, mas tem um limite, né? Se eu trabalho, por exemplo, num banco, o trabalho chega dentro do seu e-mail, né? E você vai fazer o que eles mandarem, às vezes em menor, às vezes em maior quantidade, né? Num período normal, nós sempre fizemos em torno de 35, 40 laudos por empresa, ou seja, por responsável técnico, né? Tivemos o período, né, de pandemia que nós precisamos nos situar no período de realidade mesmo, porque eu quero que vocês estejam condizentes com a realidade. Nesse período de pandemia, nós mais ou menos uns de 28, 30 laudos, mais ou menos. Mas ainda assim, com essa quantidade, ainda chega nos 10 mil reais. Quem tá lá no Telegram, eu consegui mostrar para vocês ontem que eu estava em rota de... a gente estava criando material em rota de vistoria, né? Eu saí com o pessoal e eu fiz, se eu não me engano, ontem eu saí com 7 vistorias para realizar no mesmo dia, de forma otimizada. E dessas 7 vistorias que eu saí ontem, quem tá lá no Telegram teve acesso,
eu mostrei os cálculos, né, de como funcionou um dia de vistoria. Eu saio pelo menos uma vez por semana com uma rota dessa. E o dia de ontem, por exemplo, em vistorias, foi 3.190, algo assim. Saindo 4 vezes no mês, você tem aí mais ou menos 12 mil reais. Quando você... Claro, tem semanas que a gente pode sair com 5, mas já teve semanas que eu saí com 12, né? Então, o que eu trago para vocês é algo que é possível e não é o máximo, né? Para que vocês tenham isso como parâmetro, tá? Eu abro aqui para vocês um pouco mais sobre isso da minha vida, do meu dia a dia, para que vocês se sintam mais próximos e tenham mais acesso a isso mesmo, tá? Que é aquilo que ninguém sai contando, né? Um detalhe muito importante, por que também ninguém sai contando? Porque quando a gente fala em estabilidade dentro, por exemplo, de instituições bancárias, o que acontece? Que eu tô falando desse assunto porque eu sei que é de interesse de muita gente. Eu recebo mensagens em relação a isso. É muito importante saber que ninguém fica falando sobre isso, porque não é concorrência. Quando você fala em laudo de avaliação para instituições bancárias, é diferente de licitações, tá? Então, para instituições bancárias, você não vai estar concorrendo com as outras pessoas, igual o vestibular, sabe? Eu fui o melhor, não, então eu entrei e você não entrou e tal. Não é assim. Se você fizer tudo certo, você entra. Se você cometer um errinho desse tamanho, você tá fora. E muitas vezes o errinho desse tamanho é o que não tá escrito em lugar nenhum. E é justamente isso que eu tô trazendo, entende? Então, acertou tudo, você entrou na próxima lista. Errou uma coisinha desse tamanho, você tá fora da próxima lista. E muitas vezes, de uma oportunidade para outra, você deixou de ganhar naquele período em menos de um ano, na somatória total ali, 80 mil reais. Então, assim, não dá para deixar para a próxima e também não dá para correr o risco de ter um errinho desse tamanho, né? Então, assim, isso que eu quero que vocês entendam. Licitação, quando você... igual esses dias eu tinha comentado, que eu recebi uma proposta para fazer uma parceria para uma licitação e tudo mais, e era algo muito grande, era algo muito, muito, muito grande, e que na verdade até estava meio difícil de caber nesse nosso momento que a gente está colocando tanta energia nos cursos, né, em aperfeiçoar vocês. E era um tipo de licitação em Brasília, de um pregão eletrônico, onde constava, ia ser em formato de leilão. Então, lá sim era um tipo de concorrência. Porque quem tinha mais quantidade de... querendo ou não, quem tinha mais experiência, e por isso até que entraram em contato, né, com a gente, porque eu tenho mais de 2 mil laudos realizados no mercado, né? Mais de 2 mil laudos entregues. A conta que eu fiz era até o final do ano, novembro de 2020, já tem mais de 2 mil laudos mesmo. Então, assim, isso contava, né? Se você já tinha realizado em grande quantidade, contava... não precisava estar num acervo técnico, né? Engenheiros arquitetos sabem que o acervo técnico, quando você entra no site do CREA ou do CAL, você consegue tirar o acervo técnico com base nas RTs ou RRTs que você deu baixa, elas constam lá no seu acervo. E eu já dei uma dica do quanto é importante ter um atestado assinado pelo seu cliente para mostrar, para que você consiga colocar isso no acervo técnico de forma mais ágil. E alguns editais pedem, outros não. O BNDES, por exemplo, que está aberto, não pede, né? Então é legal. E nessa licitação que entraram em contato, era pregão eletrônico por meio de leilão. Então você tinha que fazer todo o levantamento de custos e você tinha que ganhava o menor preço, né? Que comprovasse todas as qualificações. Então, e dependendo o tipo de licitação, existe um calção, mas não é também uma questão de desespero se não for uma coisa de tão grande porte, porque
muitas vezes existe seguro garantia para você entrar para uma licitação. Então, existe uma parte burocrática aí que vocês precisam ter conhecimento para não perder as oportunidades. Porque, na verdade, muita gente não entra porque não tem noção de como funciona essa parte burocrática muitas vezes. Vocês têm que saber fazer laudo, mas vocês têm também que saber como abrir uma empresa, vocês têm que saber como se movimentar no mercado para vocês obterem sucesso, certo? Quem concorda aí comigo? Manda uma mãozinha aí. Mas, por exemplo, nesse pregão, eles tinham feito uma pesquisa de mercado com 10 empresas do Brasil todo e só 4 ou 6, não me lembro exatamente, tinha se manifestado. Ou seja, cadê as outras? Cadê as outras, né? As outras não se manifestaram possivelmente porque nem sabiam como funcionava. E era uma baita de uma oportunidade, né? Então, assim, voltando pra cá, gente, você começa a fazer os laudos de avaliação, você vai aumentando a sua demanda até o limite do seu corpo, né? E aí, você chega, tem gente que começa sozinho, é possível trabalhar sozinho, com laudos de avaliação. Você só tem que estar ciente que você que vai fazer a coleta de dados, a vistoria, analisar os documentos, verificar, conferir. Não é porque você está sozinho que você faz e não confere. Você faz e depois, em outro momento, algumas horas depois, ou num outro período do dia, ou no outro dia, você confere. Não confere na mesma hora porque o seu pensamento vai estar ali assim, meio bitolado naquilo que você já fez, tá? Então é sempre bom sair um pouco de foco, voltar e conferir depois. Se você trabalha sozinho, porque eu já trabalhei sozinha. Então, você precisa conferir, você precisa rodar o seu modelo estatístico, você precisa fazer todo o processo, né? Então, assim, dá pra fazer? Dá pra fazer. Eu já assessorei pessoas, né, que abriram o seu CNPJ e fazem o processo sozinho. Qual a vantagem de trabalhar sozinho? Que você tem muito menos custo. O que entra é teu. Você paga ali um contador, paga uma RT, paga a gasolina, mas a gasolina você tem uma taxa, né? Muitas vezes, aí quando você é judicial, você vai receber aquilo que você gastou em tempo de translado, em sua hora técnica de tempo de translado e o seu custo de translado, você vai ter o ressarcimento. Quando você trabalha em licitações, você já tem que incluir isso tudo dentro do seu valor de licitação. Quando você trabalha em banco, você recebe uma taxa. Alguns bancos fazem um pagamento de uma taxa por laudo, e acima de tanto de quilometragem a gente paga um pouco a mais, mas aí é importante saber fazer rota de vistoria para otimizar esse processo, como a gente costuma fazer. E alguns bancos pagam o seu translado, seu custo de deslocamento real, quanto você realmente gastou, né? Mas isso é conferido, né? Você fala ali quanto gastou, quanto que andou e eles te pagam aquilo. Então, cada instituição funciona de uma forma. Mas o fato é que quando você trabalha sozinho, você tem o ônus de ter que fazer tudo, mas tá tudo bem. Na verdade, assim, quando eu comecei a fazer tudo sozinha, eu fazia tudo sozinha feliz, porque eu tava ganhando muito mais do que eu ganhava antes. Então, assim, eu tava trabalhando, eu acho que até menos do que eu trabalhava muito com projeto. E estava tendo um faturamento que ficava, na maior parte, ali comigo. Então, tava ok, eu trabalhava, mas eu ganhava, né? Então, era um custo-benefício que funcionava muito bem. Então, aí vai ser tudo concentrado aqui com você. Quais são as possibilidades de expansão quando você chega aqui? Aqui, se você ganhou ali os seus 10 mil reais aqui, né? Você pode escolher por parar aqui, que na verdade o processo que eu tenho feito com vocês, por enquanto, porque é passo a passo para vocês construírem uma carreira sólida, esse processo até ganhar 10 mil reais, estando sozinho ou com alguém, ou com parceria, ou com alguém trabalhando para você, ou você pode estar trabalhando sozinho tendo um estagiário que te ajude, né? E vai ser bom para ele também, porque como poucas pessoas conhecem o mercado de laudos de avaliação, um estagiário que conhece o mercado de laudos de avaliação, ele tem muita, mas muita chance de sair já com um emprego, seja com você ou
em outro escritório ou sozinho depois. Então, assim, é um grande diferencial para ele. Se ninguém está fazendo isso, para ele vai ser ótimo. Então, aí você pode crescer expandindo para os outros setores. Setor 1, vamos colocar aqui, banco, por exemplo. Se você já faz um banco, mais de um banco. Você faz Caixa Econômica Federal, vai fazer também Banco do Brasil, vai fazer BNDES, tem credenciamentos abertos aí no Piauí, na Secretaria do Piauí. Enfim, tem mais editais abertos, né? Então, você vai expandir. Se você faz uma atividade num banco e você vai fazer a mesma atividade em outros bancos, claro que a formatação pode ser que mude, porque alguns bancos te mandam uma planilha para preencher, laudo simplificado, outros bancos vão te mandar uma senha num sistema eletrônico. Então, muda esse formato. Mas o jeito de fazer, eu já falei isso para vocês. Olá, Paula, já falei isso para vocês. Se vocês sabem fazer vocês vão conseguir gerar quantidade, tá? Principalmente do simplificado e do completo, você sabendo fazer você vai conseguir gerar qualificação necessária para entrar nos mercados. E aqui, se você cresceu para a parte de banco, você pode depois querer expandir e agora já me sinto seguro e tal, vou para o judicial, beleza? Vai para o judicial. Ou então, vou manter contato com investidores ou com outros escritórios de avaliação, porque também acontece, que possam estar precisando de alguém para trabalhar. Ou escritórios de inspeção, aconteceram 2 casos muito próximos de mim, de escritórios de... Olá, Hugo, tudo bem? Muitos casos, aconteceram 2 casos assim, próximo do meu círculo aqui social, onde as pessoas de escritórios de inspeção chamaram alguém que sabia avaliar para trabalhar com ele, né? Com essas pessoas. E por que isso acontece? Porque esses escritórios de inspeção já sabem onde captar cliente, né? Ele já tá ali no meio, já tá inserido, já tá lidando com algumas questões judiciais e tudo mais. Ele já tem uma demanda ali reprimida, mas ele precisa de alguém que faça, porque ele já não tem tempo de aprender a fazer aquilo. Então ele convida alguém que já tenha experiência. Quando ele tem a oportunidade de ter contato com alguém que já sabe fazer laudo de avaliação, para eles é excelente, sabe? Não, é excelente, porque vai suprir uma demanda, trazer uma rentabilidade maior para dentro do escritório e, consequentemente, para aquela pessoa que foi escolhida, né? Então, você pode vir para essa parte também. Ou particulares, ou os investidores, ou para o pessoal aí que tem o escritório precisando de alguém, certo? Se você faz projeto, isso vai retroalimentar a sua elaboração de projetos também, como eu já falei em vários vídeos aqui. Então, potencializar, você vai ter um diferencial, né? A gente precisa de diferencial, gente, hoje no mercado, né? Então, beleza, você pode escolher esse caminho, você produzindo até o limite aqui do seu corpo que vai girar em torno, eu quero que vocês ao menos cheguem nos 10k, né, por mês. A partir disso, vocês podem crescer para essa área aqui, trabalhando sozinhos ou em parceria ou com estagiário, beleza. E o que isso vai te gerar? Vai te gerar um faturamento estável, mas aqui você ainda trabalha, né? Você vai falar, não, mas pra mim tá ótimo, né? Hoje eu tô, assim, trabalhando um monte e ganhando pouco. Então, pra mim tá excelente poder estar trabalhando, recebendo um faturamento que é um custo-benefício muito bom. Ok, aqui é um dos caminhos, né? É o caminho por onde geralmente a gente começa mesmo. Você começa trabalhando, aprendendo. Porque se você não começa por aqui, como é que depois você vai treinar alguém, ensinar alguém, se você não fez esse percurso? Eu acho que, assim, eu considero que esse é o melhor caminho para começar, certo? Então, e com uma grande chance de expandir. E expandir quer dizer, você pode trabalhar mais. Aqui você vai fazer várias conexões de network muito importantes, que vai te manter ao longo do tempo com uma estabilidade. Além de você ter aí, se você está em banco, serviços chegando no seu e-mail, se você está em judicial, você entrando para alguns processos judiciais, você vai se retroalimentando aqui, com conexões com as pessoas, né?
Quem tá lá no Telegram vê que eu mando algumas coisas que são de conversas, de networks meus, eu mando lá pro Telegram, porque ninguém dá esse acesso para vocês, assim, né, enquanto vocês estão fora do mercado. Então, vocês precisam saber um pouco o que acontece dentro, para que vocês se sintam seguros nesse caminho. Agora, pode ser também que vocês ou já ganhem, ou já tenham um faturamento legal, e o que tem mais peso para vocês eu quero ter tempo de usar esse faturamento, né? Porque geralmente na nossa vida, primeiro a gente busca vamos dizer, uma sobrevivência, né? E depois que a gente alcança uma sobrevivência, um faturamento legal e tal, beleza, alcancei isso que eu tava buscando, você pensa, poxa, mas agora eu quero ter mais propósito, eu quero, né, inspirar as pessoas, eu quero contagiar as pessoas, eu quero levar emprego para as pessoas, eu quero fazer tudo isso. Então, ou eu quero curtir o que eu tenho, que também não adianta se matar a vida toda, né? Então, nesse caso, algumas pessoas, principalmente quando já estão há muito tempo no mercado, optam por isso aqui. Ou quando chega aqui nos 10K, que é o que eu trago para vocês hoje, como chegar nos 10K, elas podem vir expandir aqui e depois buscarem uma tranquilidade maior, ou elas chegam aqui, já tá legal para elas, e aí elas já vão, nem vão para outros setores primeiro, elas já vão direto expandir, terceirizando, contratando responsáveis técnicos, abrindo mais empresas. Qual foi o caminho que eu fiz, né? Eu fiz esse caminho, que é o básico, de chegar, trabalhei sozinha e tudo mais, fiz tudo, todo o processo, conheci o processo de cima e embaixo. Depois comecei a chamar estagiários para trabalhar comigo, tinha um estagiário, depois eu tinha dois, depois eu tinha 2 estagiários e uma engenheira, depois eu tive... Então assim, a gente vai indo degrau por degrau, né? Só que mesmo você sozinho, antes de ter um estagiário, você já consegue chegar nos 10 mil por mês, entende? Então, não é o máximo, é o que é possível para você. É o seu primeiro passo aí, né? E aí, para isso, você precisa entender o processo. Então, beleza, você chegou aqui, eu cheguei aqui, e aí o que eu fiz? Eu não vim direto expandir aqui para os outros setores, tá? O meu processo foi o seguinte, eu cheguei aqui nos 10K, na verdade, na época eu tava, acho que com uns 12, eu acho que eu tava com 12 mil por mês, mais ou menos. O que eu fiz? Eu vim pra cá, que foi optar por abrir mais uma empresa. Porque aqui, pra mim, tava legal e eu pensei na época em uma qualidade de vida. Então eu pensei, poxa, é legal eu expandir aqui para outros setores, naquele momento, alguns anos atrás, mas é mais legal se eu conseguir ter pessoas trabalhando comigo para expandir por esses outros setores, que elas atuem nesses outros setores. Vai ser ótimo para elas, que elas vão ter uma porcentagem legal e eu vou ter um faturamento. Eu vou estar fazendo a gestão desses laudos dos outros setores, mas eu não vou estar trabalhando tanto, né? Tanto que a minha intenção era abrir um projeto de atuação e é o que eu estou fazendo aqui agora, né? Se eu estivesse na frente fazendo todos esses setores sozinha, sem as pessoas que estão trabalhando comigo, que estão lá produzindo, e eu honro muito, eu não ia ter tempo de estar aqui desenvolvendo um projeto com vocês. Então, quando eu cheguei aqui, mais ou menos eu cheguei na época em 12K, eu vim pra cá e abri mais uma empresa. Dentro dessa outra empresa, eu coloquei alguém para trabalhar comigo, né? Coloquei a Ana para trabalhar comigo, que já está há um tempo comigo. A Ana, de onde que ela veio, né? A Ana veio de um outro escritório de laudo de avaliação. Tá vendo o que eu falo? E era no momento que ela não ficou nenhuma semana. Ela não ficou nenhuma semana sem trabalho, porque ela já atuava em outro escritório. Eu precisei de alguém, na época eu precisei fazer, além de já querer expandir, eu também precisei fazer uma cirurgia, pedi uma ajuda. Ela trabalhava para um outro escritório que, assim, foi um dos escritórios que mega me assessorou quando eu também comecei aqui, acho que antes dessa flecha.
Então, ela já tinha o conhecimento que eu precisava, né? E naquele momento eu não tinha tanto tempo para treinar o comecinho, né? Depois eu dei uns baitas treinamentos mais pra frente para evoluir, para se posicionar como responsável técnica e tal. Mas aqui eu expandi abrindo mais uma empresa. Beleza, isso aqui aumenta o quê? Aumenta o faturamento, né? E gera uma porcentagem para quem? Legal? Para Ana, que essa porcentagem já era mais do que ela ganhava com o projeto, né? Com o salário que ela tinha com o projeto antes de conhecer a área de avaliação. Então, beleza? Aí o que eu fiz? Eu já tinha uma empresa, na verdade ela não era essa daqui, né? Uma mulherzinha. Aí eu já tinha uma das empresas atuando, que era a empresa que eu continuei sendo a responsável técnica por essa empresa. Era responsável técnica de uma, fazia a gestão das duas juntas, e depois eu abri mais uma em outra região do estado, onde eu coloquei um outro responsável técnico que carrega uma outra história. Esse outro responsável técnico foi o Adriano. O Adriano, ele já vinha de 20 anos de experiência no mercado de construção e fazia projetos, fazia execução de obras de médio, grande porte e casas, assim, casas acima de 1 milhão e tudo mais. E, inclusive, ele atuava fazendo esses projetos e fazia aqueles orçamentos para quando o cliente dele ia financiar o projeto que ele fazia, né? Financiar a obra que ele ia tocar. Então, para ele, tinha dois pontos muito interessantes. O que acontecia? Ele tinha um ponto interessante, que era entrar para uma nova área, que ele desde o começo me disse: Viviane, a minha intenção é eu poder ter uma vida mais tranquila a longo prazo, algo que eu consiga, tenha a capacidade humana de ir fazendo com o passar dos anos, que eu possa envelhecer fazendo, porque não vai me acarretar muito estresse, vou me aposentar fazendo isso, vamos dizer assim. Foram essas palavras dele na época, né? E foi isso que ele conseguiu. O Adriano, ele tinha até feito a pós comigo, mas o que fez com que ele viesse para a área de laudo de avaliação não foi a pós. O que fez foi que eu já tinha uma metodologia desenvolvida que fizesse ele entrar de vez no mercado. Porque ele não é ele, mas todo mundo ali não sai totalmente preparado para a parte prática, sai para a parte teórica, para a técnica, para você saber de onde veio a conta tal, a fórmula tal, mas o que a gente precisa no mercado, né? Como a gente precisa se movimentar nesse mercado, o que ninguém está contando, qual o segredo desse mercado. E aí ele veio, ele é sensacional também, assim, trabalho excelente, ele veio trabalhar comigo, sendo o responsável técnico da minha terceira empresa. E aqui, a partir desse momento que eu estruturei isso daqui, eu falei, poxa, agora foi quando eu falei, poxa, agora a gente pode ir para outros setores, entende? Então, não tem caminho certo e errado. O que eu quero mostrar é que existem, no mínimo, 3 caminhos aqui, tá? E você vai, 3 caminhos que quando você chegar nos 10K, você vai poder ter essa liberdade de escolha. Porque até aqui, todo mundo vem igual, tá? E a partir daqui você escolhe se você vai continuar trabalhando sozinho. Tem gente que escolhe e tá tudo certo, sabe? Uma das empresas que eu assessorei escolheu, que era um responsável técnico, né, que tem um CNPJ, ele escolheu atuar sozinho, continua atuando sozinho e prefere ficar com o salário gordinho dele aqui, atuando sozinho. E para ele tá ótimo. Agora ele resolveu ir para um outro setor, né? E então engorda um pouco mais. Nesse outro setor, ele ainda pode ser o próprio responsável técnico, né? O que você não pode é ser um responsável técnico de mais de uma empresa, por exemplo, dentro de um mesmo banco, tá? Se você vai querer colocar mais de uma empresa no mesmo banco, você precisa ter outro responsável técnico também. Agora, se você simplesmente vai ampliar a sua setorização, você está dentro de um banco, tá com um salário legal, ou você está fazendo judicial e quer ir para um banco, aí você pode ser o mesmo responsável técnico, você pode ser sozinho. Até aqui todo mundo igual, a partir daqui você escolhe se quer expandir para outros setores. Recapitulando aqui, gente,
para quem não estava desde o começo. Então, quando você começa a trabalhar com laudo de avaliação, você conhece, você faz o caminho, chega nos 10K por mês. Aqui você pode optar por expandir para outros setores, ou você pode optar por começar a abrir outras empresas, ou você pode optar por incluir alguém para trabalhar aqui com você ou para você e você ter uma vida mais tranquila, tá? E é aqui nessa liberdade de escolha que você acaba escolhendo. Quero ganhar mais e mais além dos 10K, ou eu quero ter uma vida tranquila. Ou eu quero ganhar mais e mais e ter uma vida tranquila, que foi daí o processo que eu fiz, né? Ter um tempo para desenvolver projetos, para passar mais tempo com a minha família, enfim, e ao mesmo tempo aumentar o faturamento através de outras pessoas aqui trabalhando comigo. Então, e expandir os setores. Então, é possível, existem vários caminhos nessa jornada. Essa proximidade com vocês, de mostrar como isso aqui funciona, é muito importante, porque você vai saber, você vai ter uma foto do geral, do que é isso na prática, de como isso funciona, para você poder fazer as suas escolhas hoje e falar, olha, é isso que eu quero para minha vida. Porque se não é ter mais tranquilidade ou maior faturamento que você tá buscando na sua vida, tá tudo bem. Mas o que eu trago para vocês é essa proposta, tá? Então, foi o que funcionou na minha vida. Nessa época aqui, qual era o meu sonho, né? Quando eu comecei a fazer laudos de avaliação, era ter menos estresse e ter um salário mais justo. Então, beleza. Aqui eu trabalhava sozinha, felizona, entendeu? Quando eu alcancei isso, qual passou a ser o meu sonho, né? Porque a gente vai se transformando ao longo do caminho, isso é ótimo, né? Então, qual passou a ser o meu sonho? Passou a ser ter uma vida mais tranquila. Pra que eu queria ter uma vida mais tranquila? Eu pensava, poxa, eu quero depois poder, ao longo a médio e longo prazo, eu quero estar preparada para eu poder construir uma família, para eu poder ter filhos, para poder, não quero ser aquela mãe que larga as crianças na escola um dia na minha vida, não quero ficar levando criança junto comigo pro trabalho, escritório e tal. Enfim, esse era meu pensamento, foi esse sonho que me motivou a desenvolver, a otimizar ainda mais a minha metodologia. Tudo que a gente é guiado por um sonho, por uma intenção, por uma motivação assim, nos leva mais longe, é natural. Se você tem uma dessas motivações, honra essa motivação que te leva longe e te diferencia, né, da massa. E aí, foi assim que eu desenvolvi. Mas eu quero continuar ganhando bem. Na verdade, mais do que eu estou ganhando. Só que eu quero ter uma vida tranquila que o meu sonho vai ter como prosperar ali dentro disso, né? Vai ter como funcionar. E beleza, isso foi excelente, porque quando foi excelente, porque quando eu percebi que quando eu comecei a namorar, meu namorado estava na Austrália, voltou da Austrália e a gente começou a ter objetivos em comum, eu percebi o quanto eu ter noção dessa estrutura de trabalho foi importante para a gente alcançar juntos os propósitos que a gente tinha em comum, né? Então, de ter mais liberdade geográfica, né? De ter liberdade geográfica e uma estabilidade para cumprir os nossos sonhos. Foi aí que a gente obteve esse tempo, mesmo com tudo funcionando, para vir aqui e compartilhar isso com vocês. Então, isso eu acho que está refletindo mais, vou dizer assim, tão único, que saiu de dentro mesmo essa necessidade de otimização, saiu tanto de dentro da minha vida, da prática, eu coloquei em prática, eu testei, deu certo. E aí multipliquei isso, e aí hoje que eu tô trazendo isso pra vocês. Isso aqui tá escrito em algum lugar? Não, isso aqui tá escrito, veio da minha vida, e eu usei isso na vida de outras pessoas, e foi isso que me trouxe aqui, certo? Então, quero que vocês fiquem com essa noção de poder chegar num faturamento legal e poder escolher, quero faturar mais, quero atuar sozinha ou quero ter esse faturamento e mais tranquilidade, poder estar na minha casa, no livro, enquanto os laudos estão sendo produzidos. Não é uma coisa impossível, o que eu estou trazendo aqui para vocês é o que eu vivi e que outras pessoas viveram.
Agora, uma coisa que eu preciso também comentar com vocês, que é uma questão de muitas pessoas que quando começam, o que é? Falar, poxa, mas eu vou ter, se eu trabalho sozinha, eu vou ter que ter um carro, né, para fazer as vistorias. Talvez não, né? Se você tem um carro excelente, você vai fazer tudo, você vai e tudo mais. Sempre tem que ser você responsável pelo seu laudo, responsável pela sua empresa a fazer a vistoria. Mas pode ser, como eu no comecinho, lá em, não lembro, foi 2015, gente, nem lembro mais direito, mas no comecinho, eu até tinha o carro, mas eu não tinha carteira na época. Quem tem carro e não tem carteira? Mas era eu. E aí, na época, eu me lembro muito bem que eu não coloquei isso como obstáculo para eu conseguir o que eu desejava, que era meu sonho. Eu lembro que eu consegui, Deus colocou na minha vida um senhor que se chama, graças a Deus, seu Antônio. E na época, eu chamei esse seu Antônio para trabalhar comigo e pagava por hora para ele o dia que eu saía para a vistoria. Então ele dirigia com o meu carro e a gente ia, entendeu? Se você não tem o carro e não tem a carteira, não gere isso como um obstáculo. É possível que você chame alguém para trabalhar com você, que tenha um carro e você pague por hora, cumpra a sua vistoria. Você vai do mesmo jeito, entende? Um jeito de ir você acha. Agora, se você tem um carro, assim, é muito mais tranquilo. Mas se você não tem problema, entendeu? Não tem problema. A minha irmã também começou sem, sabe? Então, é possível. A gente encontra um jeito pra você fazer isso, tá? Então, hoje eu quero que vocês fiquem com essa mentalidade, assim como eu quero que vocês fiquem com a mentalidade das ramificações de como são geradas as conexões dentro do mercado de laudos de avaliação, tá? Por quê? Quando você, provavelmente, ou você já conheceu um pouquinho da área de avaliação, porque algum conhecido seu já falou alguma coisa, alguém soltou alguma coisa pra você, ou alguém da sua família, algo assim, ou você está conhecendo agora, né? Ou você conheceu e nunca teve, vamos dizer assim, nunca precisou entrar, ou nunca teve desejo de entrar, porque via de uma forma muito técnica, muito pesada, e a minha ideia é desconstruir um pouco isso, né? Então, vou mostrar pra vocês como que geralmente funciona o mercado de avaliações no sentido de conexões, de onde as pessoas vêm, onde elas vivem, o que elas comem, tô brincando. Mas aqui, por exemplo, aqui, de onde eu surgi, né? Existia um no começo, escritório de avaliação há anos atrás. Um escritório. Desse um escritório, alguém trabalhou aqui, né, entendeu como funciona a área e abriu um outro escritório. Aqui tinha uma pessoa trabalhando nesse escritório, tá? Essa pessoa, quando esse escritório precisou de mais demanda, chamou uma pessoa que conhecia na faculdade. Essa pessoa, deixa eu me lembrar, aqui também precisou de alguém, tá? Aí, a partir dessa mesma pessoa, eu tive um contato com a área de avaliação. Vive, tal, isso é sua cara e tal. Realmente era, gente. E aí, eu fui convidada para conhecer essa área. Eu conheci essa área, paguei muita assessoria para mais alguém que trabalhava aqui nesse escritório para me ajudar na época. Paguei assessoria e tudo mais para quem trabalhava nesse. Paguei assessoria para quem super me ajudou na época a conhecer a fundo aquilo que não estava escrito em lugar nenhum para essa pessoa. Vocês estão vendo como que vai cruzando as coisas, né? Essa pessoa, quem que me indicou essa pessoa para me ajudar na época, me assessorar na época e eu paguei por hora técnica? Foi essa pessoa. Entende? Como tá tudo um círculo muito fechado no mercado de laudo.
E aí, beleza. Aí eu fiz assessorias, a partir daqui eu gerei, lembro que na época veio a minha irmã trabalhar comigo. A minha irmã absorveu bastante coisa no começo, ela ficou com um diferencial, ela ainda estava na faculdade. Se você está na faculdade, assim, conhecer a área de laudos é um grande diferencial, porque olha só o que aconteceu. Ela estava aqui, ela tinha tido acesso a uma área que pouquíssima gente tinha. Ela foi até trabalhar num outro lugar na época, porque era estágio. Quando ela saiu da faculdade, ela veio receber uma proposta muito legal para trabalhar onde ela atua hoje. Lá, ela aprendeu a fazer outros tipos de laudos também. Mas é muito legal que, claro, que aqui ela entrou por quê? Por conta do comprometimento dela. Ela realmente estava comprometida com a engenharia civil, ela é engenheira civil. Ela entrou pela capacitação que ela tinha. Ela tinha desenvolvido, tinha tido acesso e a oportunidade de desenvolver uma proatividade. Muitas vezes eu só conferia os trabalhos que ela fazia, porque ela era muito boa naquilo que fazia. Então, por mérito dela, ela veio pra cá. Mas foi importante também ela ter conhecido a área de laudos, porque quando ela entrou aqui, a primeira coisa que tacaram pra ela fazer, e muito bem feita, inclusive, foi laudo de avaliação, porque o escritório não tinha outros trabalhos, até fazia, mas queria pegar uma demanda maior de laudo de avaliação. Então, ela veio e fez isso também. A partir daqui, saíram outros estagiários. Vocês entendem isso? Essa conexão entre as partes do mercado? Aí, daqui, surgiu, assessorei na época o Rodrigo. O Rodrigo daqui, a minha proposta para ele na época foi o que aconteceu em menos de um ano, ele já estava com faturamento de... na verdade, ele começou com faturamento nem de 10, ele começou com faturamento de 12k por mês. Ele veio para cá, ele montou a empresa própria. Ele abriu uma outra empresa, porque ele expandiu. Convidou um primo dele, que era responsável técnico dessa nova empresa dele. A partir daqui, eu mantive um contato com um outro responsável técnico, que tinha um parceiro de trabalho, né? E esse parceiro de trabalho também eu gerei assessoria, abri outra empresa. O que eu quero que vocês entendam, e aí as coisas continuam, entende? Aqui as coisas continuam. E não vou me demandar muito, mas onde que vocês estão aqui? Vocês estão vendo como que esse mercado é fechado? Tá tudo tá um ligado no outro, entende? O que saiu daqui teve contato com uma coisa que foi aprendida aqui, né? Então é muito fechado. E por conta disso que eu venho compartilhar com vocês, porque eu quero que vocês saiam. Esse aqui, vou colocar aqui, avaliadores, contrário. Avaliadores de impacto. É daqui que eu quero que chegue para vocês. Eu quero que vocês estejam inclusos dentro desse mercado, tá? Com coisas que vocês não teriam como ter acesso sem ter essa ligação. Então, a live de hoje foi mais para eu conseguir posicionar vocês dentro do panorama do mercado, para que à medida que eu for evoluindo na parte técnica do trabalho, é assim que faz, mostrando a parte técnica, mas de um jeito um pouco mais leve, mais desconstruído, vocês entendam como é que vocês podem chegar onde eu estou dizendo para vocês chegar e como funciona o mercado para que vocês se sintam seguros e saibam onde é que eu estou posicionando vocês, tá? Vocês estão posicionados aqui no meu objetivo, no mesmo lugar que estava a minha irmã, o outro responsável técnico, as empresas que eu assessorei aqui, entende? A mesma coisa. E se esses aqui chegaram, vocês também vão conseguir chegar, entendeu? Então hoje foi esse bate-papo que eu queria fazer com vocês, que eu acho que é de extrema importância, tá? E vejo vocês aí na próxima também, a gente vai conversando. O pessoal que tá lá no Telegram, eu sempre mando mais detalhes, assim eu consigo ter uma relação mais próxima.
então estejam lá. Para estar lá, precisa fazer, você já fez sua inscrição, se você não fez, faz lá no link da bio, mas precisa estar, clicar no confirmar para você poder receber o acesso depois no dia do webinário, dia 4 de fevereiro, às 8 horas da noite, onde eu vou poder trazer a estruturação desse trabalho para vocês, que vai ser a chave para entrar nesse mercado mesmo, tá? E aí vocês já vão poder entrar muito mais seguros, porque vocês sabem como é que funciona. Não vai ter aquela dúvida, tá, mas eu vou fazer o meu primeiro laudo pra quê? Né? Eu acho que hoje ficou muito bem explicado aqui pra vocês pra que eu quero que vocês façam isso e pra que vocês, se esse foi o objetivo de vida de vocês, pra que isso vai ser importante, tá bom? Beijo, gente, um ótimo dia, um dia abençoado. Tchau, tchau!